Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós vamos estar estudando a partir de hoje o livro de Deuteronômio com o pastor Afonso Chaves. Nesse nosso estudo de hoje, nessa oportunidade que se nos abre, iniciamos o estudo de Deuteronômio, já o quinto livro da Bíblia Sagrada, o último do conjunto de livros chamado Pentateuco. Nesse estudo, vamos estar atentos que o livro de Deuteronômio apresenta uma série de discursos de Moisés, proferidos pelo espaço de 2 meses, aproximadamente, já nas campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão, quando ele encerrava sua carreira, sua missão, deixando a nação junto ali à região de Jericó. O título Deuteronômio vem de uma expressão grega que quer dizer repetição da lei ou apenas segunda lei. Se em Levítico, em Êxodo, em Números, nós tivemos várias ordenações trazidas por Moisés da parte de Deus ao povo de Israel, agora muitas delas são repetidas, às vezes em breves e zelosas palavras de Moisés, exortando e orientando os filhos de Israel, quando já prestes a ser recolhido, porque não entraria de fato na terra prometida. E Moisés então, como que numa despedida, em palavras últimas que poderia trazer, traz diversas exortações, alertas, repetindo, reconsiderando, relembrando tudo que tinha acontecido com o povo de Israel no deserto. Desta forma, a mensagem deste livro trata em especial das exortações de Moisés para que o povo recordasse o sucedido no passado e considerasse a dignidade e a santidade de Deus e assim o amasse e obedecesse e tivesse cuidado no futuro, resguardando-se das abominações dos povos que lhe seriam vizinhos na terra prometida. Certo é que também encontraremos algumas novas palavras como últimas instruções daquele que parte e não quer reter nada que seja útil aos que ficam, ainda mais quando isso referia-se à nova vida que teriam na terra, a qual dentro em pouco passariam. A importância de Deuteronômio é muito grande. Basta nos dizer que Jesus citou palavras do livro de Deuteronômio várias vezes. Lembremos, por exemplo, na tentação no deserto, o que temos nos evangelhos, em especial em Lucas, capítulo 4, que Jesus falou 3 palavras em 3 respostas, venceu o diabo nas suas 3 investidas, usando palavras que vamos encontrar em Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus servirás, a Ele adorarás e somente a Ele servirás. Outra palavra, outra resposta. Como também aquela palavra que Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. 3 respostas. Jesus disse: está escrito. E escrito aonde? No livro de Deuteronômio. Se nós formos atentar para perguntas que fizeram a Jesus, como por exemplo, qual é o grande mandamento? Jesus utilizou as palavras de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. E continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Onde estão essas palavras? Deuteronômio. E se formos
observar ainda o Novo Testamento num conjunto total de instruções e citações bíblicas, quase 100 vezes, dezenas de vezes, a palavra do Senhor é citada, palavras que nós encontramos em Deuteronômio. Só por isso já justifica analisarmos este livro com um certo cuidado. Agora, atentos também, de que é uma repetição da lei. E observe que se estudamos, como dissemos há pouco, Êxodo, Levítico e Números, agora em Deuteronômio é repetido citações, ordenações desses 3 livros, e às vezes não só uma citação simples, mas uma citação repetida 2 vezes, 3 vezes. Por que isto? Observe o cuidado, o zelo, a preocupação de Moisés, que o povo de Israel não se esquecesse dos mandamentos do Senhor e estivesse atentos a tudo quanto Deus fez e atentos para continuar servindo, zelando para não se desviar dos seus mandamentos. E observe que isso mostra amor, a repetição, a insistência, como a própria palavra de Deus diz, que o Senhor sempre madrugou enviando os seus profetas, e não foi 1, não foi 2, não foi 3, vários, constantemente, Deus se fazia ouvir no meio do povo, ainda que o povo não desse ouvido, mas Deus não deixava de falar. Como também nós vimos Paulo falando que nada daquilo que foi útil deixou de ensinar aos que ele evangelizava e discipulava por toda a Ásia. Disse ele isto em Atos capítulo 20, na verdade naquela oportunidade que despedia-se da Ásia e não retornaria mais ali. Também Pedro a mesma coisa, ele diz que não se cansava de falar as mesmas palavras, e era para proveito nosso, e queria ele fazer isso, porque breve seria recolhido desta vida, como Moisés no nosso caso. Então, queria deixar firmadas bem as palavras de ensino e orientação, segundo a graça e a experiência que tinha da parte de Deus. Entremos, pois, agora no estudo de Deuteronômio, estando atentos que estaremos fazendo menção aos diversos fatos. Na verdade, não vamos deter muito versículo a versículo, porque são repetições. Vamos, entretanto, destacar um pouco da questão histórica, a sequência dos fatos, e depois também destacando os mandamentos, a doutrina que aqui está colocada para nós. Vamos observar. Verso 1 então. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Vamos ler o verso 2. 11 jornadas há, desde Horebe, que é o monte de Deus, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Esse foi o primeiro trecho percorrido pelo povo de Israel. Saíram do Egito, foram ao Monte Horebe, detiveram-se até construir, levantar e inaugurar o santuário de Deus, e depois saíram em direção à terra prometida, até Cádiz Barneia. Muito bem, ali chegaram aproximadamente com 2 anos de jornada no deserto. Lembrando que pararam mais de 1 ano somente em Horebe. Continuando, verso 3 diz: E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, mês de número 11, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Vamos considerar um pouco. Ano 40, iniciando o mês 11, então praticamente, vamos dizer assim, com 1 mês e meio
somente faltando para completar exatamente 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Essa caminhada, depois de Cades Barnea, que eles tiveram que retornar, 38 anos estavam caminhando e se detendo, como que esquecidos da viagem que teria que ser para a Canaã. Ficaram se detendo por todo o deserto, 38 anos. Mas agora, vamos observar mais que Moisés faz menção. Quero ainda destacar que estas palavras primeiras, até o capítulo 4, são como que um primeiro discurso de Moisés. Moisés entra num discurso e vai até o capítulo 4, e depois o capítulo 5 em diante até o capítulo 26 é um segundo discurso, mostrando que ele falou uma vez, depois voltou a falar no outro discurso. Em cada discurso, muita coisa era repetida daquilo que tinha sido falado anteriormente. Vamos em frente. Até onde seria a caminhada do povo de Israel? Até alcançar a terra prometida? Sim, mas não é somente entrar na terra prometida. Aqui temos o destaque. Podemos salientar a palavra que diz que o Senhor mandava-os caminhar, verso 7, no seu final, até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. A extensão de terra que Deus deu para Israel não se detém naquilo que hoje politicamente vemos na chamada nação de Israel na Palestina. O território é bem maior, estendia-se pelo Líbano, avançando até o rio Eufrates. Território esse que o povo de Israel veio a dominar, a ter posse, tão somente no tempo de Salomão. Séculos passaram para que o povo de Israel conquistasse a extensão de toda a terra que Deus lhes tinha dado, mostrando que da parte de Deus não faltou o cumprimento da palavra. O povo é que retardou a avançar, a conquistar ou a batalhar, lutar por aquilo que Deus lhes dava. Ou vamos entender também que pela sua desobediência, por não servir ao Senhor com sinceridade em todo o tempo, mas antes, muitas vezes, se desviar a esta imensidão de terra, aos poucos foi sendo perdida, e se deteve ao tempo de Jesus, que era uma Judéia tão pequena, ao tempo de Jesus, com um pouco da Galileia, e que hoje é muito menos ainda. Então, o que Deus prometeu, Deus cumpre. Mas se nós não zelarmos, nós mesmos vamos a perder todas as bênçãos que Deus tem para nós. E que da parte dele, ele não vai faltar com a palavra de nos dar. Mas às vezes escapa-nos pelas mãos, porque não temos o cuidado de reter aquilo que Deus tem colocado ao nosso dispor. Até o Eufrates. Mas vamos em frente. Verso 9 do capítulo 1. Do verso 9 até o verso 15, Moisés está relembrando o que sucedeu. Estejam atentos na leitura de Deuteronômio, no seu estudo, que Moisés volta ao passado, fala alguma coisa do passado e às vezes fala alguma coisa do presente. Uma coisa lá do princípio da caminhada e algumas coisas ele fala já do final da caminhada. Aqui ele retorna lá atrás, para lembrar que ele só percebeu que não conseguiria levar o povo. A expressão, na verdade, do verso 12, disse assim: como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Pelo que, então ele relembra que foram separados líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, de 10.000, que estivessem em apoio à sua missão de conduzir o povo. Então somente as coisas difíceis
seriam levadas a ele, e ele, por sua vez, levaria a Deus, para o povo ter resposta e direção precisa na bondade de Deus. Mas também, verso 16 e 17, ele diz que quando ele separou os líderes, também no meio do povo, alguns foram destacados como juízes, pessoas que julgariam questões no meio do povo, que poderiam ser os próprios líderes mesmo, mas aqui está uma advertência, uma instrução, orientação, que serve para nós também hoje, quando se diz assim, e podemos ler: e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Cuidado dos que julgam, fazer com toda imparcialidade, juízo verdadeiro, segundo a palavra de Deus, no cuidado de que o povo é de Deus e a orientação do que é certo e errado é pela própria palavra de Deus. Ainda, verso 19, Moisés considera: saíram eles de Horebe e caminharam pelo todo o deserto. Aqui ele está numa recordação outra vez. Caminhada no deserto, como dissemos, até Cádiz Barneia, e estavam já perto, muito perto de Canaã, da terra prometida. Mas entretanto, agora verso 22, Moisés lembra: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Quando lemos ou estudamos Números, parece que foi uma decisão de Moisés mandar o povo, representado à frente por 12 espias, analisar a terra, mas não foi. Foi o próprio povo que queria saber alguma coisa como que de palpável da promessa de Deus, e Deus consentiu. Então manda os espias, e foi, na verdade, uma tristeza, uma consequência muito ruim, porque vieram dizendo que a terra, apesar de boa, era habitada por homens fortes, que se abrigavam em fortalezas, e que eles eram enormes, e que o povo de Israel não poderia conquistá-los. Então somente Josué e Calebe insistiram com o povo, confiados no Senhor, de que o Senhor daria. Moisés também fala sobre isto, de que ele alertou para confiar no Senhor, e não quiseram. Foi quando então Deus disse que retrocedessem ao deserto, ao Mar Vermelho, porque tombariam toda aquela geração, todos que foram incrédulos, que não confiaram que Deus lhes poderia introduzir na terra prometida, vencer os povos que ali estavam, mesmo diante do testemunho de tudo quanto Deus tinha feito, aquelas chamadas pragas, grandes sinais, maravilhas na terra do Egito. E se considerarmos um pouquinho mais, o Egito era a potência maior do mundo na antiguidade. De onde Deus tirou-os? De um lugar muito mais poderoso do que os habitantes de Canaã. Entretanto, assim não crendo, retornaram ao Mar Vermelho, ou seja, às margens do Mar Vermelho, como que perto do Egito de novo. E 38 anos vão se passar e vão tombar em toda esta caminhada, e nesses anos, todos os incrédulos, conforme foi citado também em Números,
que numa nova contagem à frente, não é encontrado nenhum daqueles que saíram da terra do Egito em idade de varões de guerra, a não ser Josué e Caleb. E esta palavra também sempre é repetida por Moisés, dizendo: cuidado, cuidado, guardem os mandamentos do Senhor, porque Deus é um fogo consumidor, e ele cita isso várias vezes. Continuando então, indo agora para o capítulo 2 de Deuteronômio, ainda que recordando, ele faz menção ao tempo em que, de forma decisiva, caminham agora para a terra prometida com uma nova geração à frente, como sendo o exército do povo de Deus. Lembremos, 38 anos. E o que é registrado de acontecimento nesses 38 anos? Quase que nada. O que temos de registro em números praticamente é nesta caminhada decisiva agora, de poucos meses, é que acontece tantas coisas vistas já em números. 38 anos, vamos dizer assim, como que perdidos. Quase nada se sabe do que aconteceu, senão o povo vagando pelo deserto. A nossa vida, se não tivermos cuidado, será um vagar nesse deserto dessa existência e não tem mais nada. Mas que possamos ser como Josué e Caleb, passados 40 anos, que se possa ser encontrado ainda no exército de Deus, encaminhada para a terra prometida. Mas o que é que Moisés considera aqui? Primeiro, que se dirigiram para as montanhas de Seir, Seir que é Edom, Edom que é Esaú, filho de Isaque, irmão de Israel que é Jacó. E a ordem do Senhor é, no verso 5, encontramos a palavra direta da parte de Deus, quando diz: não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Aí está. Deus não daria de forma nenhuma para Israel aquela possessão, aquelas terras que ali estavam, montanhas de Seir, porque Deus já tinha dado para a descendência de Esaú, ainda que não fossem fiéis a Deus, que não fossem seguidores do Deus verdadeiro, mas por amor, por consideração a Isaque, a Abraão, Deus propôs, lhes deu terra, lhes deu lugar de morada. Na sequência de Deuteronômio, nós vamos ver também no verso 9, que igual ordem o Senhor dá a respeito de Moabe: não incomodem Moabe, porque lhes dei a terra para eles, onde eles habitam no presente tempo. É terra deles, por amor a Ló. Observemos a misericórdia de Deus. Séculos já passaram, quase 500 anos se passou, e Deus não está lembrando de Ló, um homem que foi fiel ao Senhor por causa da sua justiça e fidelidade. Aí milhares estão sendo abençoados sem saber a extensão da benignidade de Deus. E Moabe, infelizmente, sempre foi inimigo do povo de Deus. Mas observe, Deus determina: não se entremetais com eles. Na sequência, também à frente, vamos encontrar a citação da palavra de Deus, de que também para Amon não deveriam eles mexer com nada. Isso encontramos no verso 19 também. Deus falando que deu a terra para Amon, também filho de Ló, em consideração a Ló. Portanto, Israel não teria ali nem um palmo, nem a planta do pé como terra sua, porque era de seus irmãos, vamos assim dizer. E continua a expressão:
Aqui poderíamos estar destacando que Deus faz menção também a outros povos gigantes que existiam ali, na península do Sinai, mas entretanto povos que nós nunca conhecemos, não temos uma citação mais precisa deles, gigantes, mas Deus diz que deu para eles aquela terra, então que passassem em frente. E esses povos gigantes, no seu tempo também foram desarraigados, porque Deus abate e Deus levanta conforme o juízo, ou como recompensa das ações de cada povo. Mas o mundo é do Senhor, é Ele que distribui as terras conforme Ele quer. Às vezes nós temos tantas disputas por tanta coisa e esquecemos que é do Senhor a terra e toda a sua plenitude. Descansemos. O que é da parte de Deus nos dado, vamos receber e zelar. Agora, aquilo que não é nosso, não vamos, como diz a palavra nesse verso 5, entremeter com aquilo que não é nosso. Deixa para o outro. Fiquemos com a parte no cuidado de Deus para conosco, que é o suficiente. E dentro da sua bondade, também aquilo que é o bem que nós precisamos. Seguindo à frente, versos 24, 25, o povo de Israel, em recordação, ainda Moisés está falando em recordação, diz dos povos já vencidos, de guerras travadas com povos poderosos, povos que estavam em fortalezas, ainda na península do Sinai, antes do Jordão, antes da terra prometida, mas que Deus deu para eles a vitória. E o interessante do verso 25, quando diz assim: neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Ou seja, o povo de Israel partindo para a conquista final de toda a terra prometida por Deus. E os povos inimigos à frente eram derrotados, exceto aqueles sobre os quais ainda estava a misericórdia de Deus. Capítulo 3. Outro povo vencido. Verso 5 diz: todas essas cidades, cidades de Og, rei de Bazã, cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E é quando se faz menção de que este Og era um homem enorme, a cama dele tinha mais de 4 metros, por aproximadamente 2 metros, cama de ferro, mostrando que homens eram fortes mesmo, como que gigantes, com fortalezas. Mas entretanto, Deus sendo com o povo de Israel, sem carros de guerra, sem outras coisas mais, mas com o Senhor, a vitória era certa, contra fortalezas, contra gigantes, contra povos numerosos, não importa, o importante era o Senhor ser com eles, e a vitória era certa. E mostra-se nisso a contradição, porque há 38 anos atrás, estremeram diante desses homens, e agora os filhos deles, que naquela época eram pequenos, agora crescidos, adultos e homens de guerra, estavam vencendo todos eles, fortalezas e gigantes, não importa. A dificuldade não está naquilo que Deus possa fazer, nunca. Precisamos nós ter fé, crer nas promessas do Senhor. Continuando, aqui, capítulo 3, recordação, Moisés lembra, toda esta terra, terra boa para gado, foi dada à tribo de Ruben, à tribo de Gade, à meia tribo de Manassés, era para eles. Só que deveriam os seus homens de guerra passar à frente para fazer as conquistas de todo o povo de Israel.
ficar nas guerras do Senhor, para depois que a terra tivesse paz, pudesse retornar e desfrutar da herança aquém do Jordão. Isso nós vimos no final do livro de Números, mas é outra vez citado. É Moisés relembrando tudo, coisas mais antigas, coisas mais recentes, mas mostrando, Deus não faltou, nenhuma de suas palavras caiu por terra, nada era difícil, nada era impedimento para Deus abençoar e dar vitória ao seu povo. Capítulo 4, continua, recordações. E no capítulo 4, que vamos estar citando, são os mandamentos que Deus faz questão de repetir para eles de novo. Mas antes, o verso 1 está escrito assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. E segue as demonstrações. É importante o verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Mesma palavra que está em Apocalipse. Não diminuir, não acrescentar, mas guardar o teor completo, exato, do mandamento de Deus. E assim é que o Senhor faz menção em exortação, em alerta. Verso 3, cuidado, Baal-peor. Houve um acontecimento terrível naquele lugar, que o povo não se guardou e se corrompeu com as filhas dos midianitas e moabitas, e prostrou-se diante dos seus deuses, e foi um desastre, E Moisés, no verso 4, diz: porém vós, os que ali estavam vivos, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos, mas todos aqueles que transgrediram, tombaram no deserto. E não era da geração anterior, era da atual geração. Continua o juízo de Deus em geração a geração. Continua a palavra dizendo, bonito vermos os versos 6 em diante, quando Deus diz assim, e leio os versos: guardai-os, ou seja, guardai os mandamentos e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este povo, grande povo, é gente sábia e inteligente. O que nos faz ser sábios e inteligentes? Guardarmos os mandamentos de Deus. O que também depois, mais tarde, Salomão vai dizer, e em Salmos também vamos ver, no Salmo 119 em especial, de que os mandamentos de Deus, em guardá-los, em conhecê-los, em compreendê-los, faz-nos ser povos inteligentes e também sábios. A cada um de nós, assim inteligente e sábio. Verso 7, porque os povos vão dizer, porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Essa colocação deuses é palavra dos outros povos, que eles estão acostumados com muitos deuses e vão atribuir ao povo de Israel que Israel tem deuses tremendos, mas na verdade é um único e poderoso Deus, o Todo-Poderoso. Enfim, e ainda, verso 8, e que gente há tão grande e que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei. E continua, verso 9, vem o alerta de Moisés, tão somente guarda-te. Paremos um pouco. Aqui estão essas expressões, irmãos, que nós estamos vendo aqui, destacando o quanto nós progredimos, enquanto nós nos tornamos sábios, inteligentes, por todas as coisas, mandamentos da parte de Deus, de um Deus que é tremendamente perto, tremendamente acessível,
E isto não mudou. Muitos pensam que Deus está longe, mas Deus não está longe. Até permito dizer o contrário, que Deus está muito mais perto agora de nós do que no tempo de Moisés. Porque antes Moisés era o líder do povo, mas hoje nós temos Cristo Jesus, Filho de Deus, assentado à direita de Deus, e que como um fiel sumo sacerdote intercede continuamente por nós. Ou aquela outra palavra, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Ou seja, da parte do próprio Deus há uma comoção e uma volta e uma atenção para nós por causa de Cristo Jesus, seu Filho amado. Vamos voltar um pouquinho. Por causa de um homem, Ló, de Ló em dois povos, Moabe e Amon, quanto mais Deus não vai abençoar nós por causa de um justo sobreexcelente, Cristo Jesus, seu Filho amado. Portanto, irmão, vamos entender, a bondade e misericórdia de Deus está estendida de uma forma tremenda em nosso favor. Pelo que Paulo diz, eis aqui hoje o dia aceitável, eis aqui hoje o dia da salvação. É como muitos chamam, o tempo, a dispensação da graça, o derramar da bondade de Deus para conosco. Mas vamos em frente. Neste estudo, chegamos por fim no capítulo ainda 4, no verso 9, a orientação de que Israel, os pais, deveriam estar constantemente falando para os filhos de todos esses mandamentos da parte de Deus, e isso fazendo aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, para que fossem abençoados. E então vem a citação de Horebe, verso 10. Sim, Horebe. Observe que Moisés, depois de falar alguma coisa mais recente, voltou lá atrás de novo, em Horebe, ao princípio da caminhada, e disse, verso 12 estou lendo: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. O povo de Israel, em seus milhares, estava diante do Monte Horebe, ouvindo a voz de Deus, estremecendo diante dela, como também todo o monte fumegando e estremecendo diante da voz do Senhor, mas figura não viram. Figura não viram. E Moisés alerta de novo para esse particular, quando vai dizer, verso 15: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, e vai continuando. Por isso, irmãos, que aí está, um templo como este deve ser assim, sem figuras, sem coisa alguma que faça menor ou como semelhante a nós o tremendo Deus ao qual nós servimos, o Deus único e verdadeiro. Infelizmente há aqueles que se dizem cristãos, mas estão diretamente contra esta palavra e servem a Deus diante de imagens, diante de esculturas, figuras diversas, como se na imagem, na escultura, na figura houvesse alguma virtude. E pior ainda, que não é do próprio Deus, é de outros que não são Deus. Pelo que o desvio de tais cristãos é muito grande, terrível. E estão achando que estão certos, mas quantas centenas de vezes ou milhares de vezes Deus alerta contra a idolatria, contra o fazer imagens e figuras. É tremendo, mas Moisés está repetindo, de forma nenhuma. Como o verso 19 também é outro alerta,
relembrando Horebe, ao dizer: não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido ou induzido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Astrologia, quantos estão seguindo a astrologia? E aqui a palavra é clara, nada disso é autorizado por Deus, e nisso não há verdade nem virtude alguma. São astros colocados por Deus para servir a todos os povos, como determinação de tempos, estações, direções, e nada para ser cultuado. É como objetos a serviço do homem, da parte de Deus. Deus fez assim, não é para ser cultuado. E segue-se a advertência final, quando no verso 24, relembrando tudo isso, se diz: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Aí temos de Deuteronômio, palavra também que encontramos em Número, a expressão de Hebreus: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas a palavra continua, ainda no capítulo 4. Observe que uma leitura que façamos deste livro pode parecer enfadonha pela repetição e de muitas vezes das mesmas palavras. Mas se Deus assim colocou, então é para nós estarmos atentos a ela mesmo. E a repetição é para como que fixar na nossa mente tudo isso. E assim é que no verso 25 Deus vai alertar: os mandamentos estão dados, se vocês se desviarem, se vocês de alguma forma fizerem, ou vossos filhos fizerem nas gerações seguintes, alguma figura ou escultura para diante dela se inclinar, então prepare, que todo o bem que Deus tinha dito que faria se transformará em maldição. E assim como Deus desraigou muitas nações que tinham um mau comportamento, certamente Deus irá destruir o povo de Israel. Observe essa seriedade, porque esta palavra está no verso 26, no final do verso 26, quando diz assim: antes sereis de todo destruídos. Então observe que o assunto de idolatria é sério, Acabamos de falar sobre isso lá atrás no verso 15, e no verso 25 e 26 repete de novo. E o Senhor fala no verso 27 que eles serão espalhados por todas as nações. No verso 28, observe esse verso 28, vamos ler: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Se não quiseram servir ao Deus verdadeiro e vivo, então serão destruídos, serão espalhados pelas nações, e lá longe vão servir aos deuses que não são deuses, aquilo que não tem proveito algum. Castigo de Deus. Como uma outra expressão que temos, por não dar crédito à verdade, Deus abandona aquele que assim faz para acreditar na mentira, e vão uns aos outros se enganando e sendo enganados. Mas aqui no caso do servir deuses que não são deuses, a idolatria em si. Mas bondade, misericórdia de Deus, quando estiverem assim espalhados, vamos dizer assim entre aspas, como que vocês então conhecerem a inutilidade dos deuses dos povos, e se arrependerem e clamarem ao Senhor, voltando-se para o Senhor, o final do verso 29 vai dizer que, e depois o verso 30, o Senhor teu Deus ouvirá a sua voz. E o 31, leio: porquanto o Senhor teu Deus
é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Longanimidade de Deus. Longanimidade. Deus não vai ter em conta se houver arrependimento. Ainda, tudo no capítulo 4, verso 32. Moisés argumenta com o povo para que venham a considerar. Verso 32 diz assim, ou inicia assim: pergunta agora aos tempos passados, ou seja, consulta a história do passado. E Moisés vai dizer então no verso 33: se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficaste vivo. Algum povo teve um Deus que falou com ele? Algum povo ouviu a voz de Deus? Não existe isso, de forma nenhuma. Ainda, verso 34, Moisés argumenta e questiona: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Algum povo tem uma história assim? Nenhum povo? Não. E essa palavra semelha-se de Isaías: procurai, vede se tem algum outro Deus. Não, não há outra rocha que eu conheça. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus se formará. Assim seria também o significado dessa palavra. Israel está sendo chamado para servir ao único Deus existente e Deus verdadeiro, e num privilégio maior ainda, escolhido por Deus para ser dele. Quanto privilégio! E depois no verso 39, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Paremos um pouquinho, quero destacar esse aspecto, que somente o Senhor é Deus, mas a expressão na verdade não era o Senhor, deveria ser a palavra eu sou o que sou, o Deus que é, Jeová ou Iavé, é o único Deus nos céus e na terra. Essa expressão, como já expliquei antes, Jeová ou Iavé, o nome de Deus ficou escondido e desconhecido, pelo que muitas versões, em vez de Jeová ou Iavé, ou eu sou o que sou, coloque somente a palavra Senhor. Então, repetimos bem nesse particular, que só Jeová ou Iavé é o Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Assim, vamos dar sequência. Todas essas palavras, palavras de Moisés ao povo de Israel. E assim sendo, entramos no capítulo 5, que dentro de uma consideração no livro de Deuteronômio, seria a segunda oportunidade que Moisés fala ao povo, um chamado segundo discurso, entendido isso porque no princípio ele chamou o povo e agora de novo, e chamou Moisés a todo o povo de Israel, uma outra oportunidade, uma outra reunião, e vai dizer para eles: ouve, ó Israel, os estatutos, os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-los-eis para os cumprir. E Moisés cita cada uma daquelas 10 palavras, 10 mandamentos que o próprio Deus falou com Israel do monte Horebe. Quais são os mandamentos? Só como lembrança, no verso 6, encontramos: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante
de mim. Essa é a expressão literal do primeiro mandamento, que depois é citada no próprio livro de Deuteronômio, veremos à frente, como Jesus mesmo citou, num resumo, dizendo: amarás o Senhor teu Deus. Mas continuemos. Verso 8, 9 e 10, o segundo mandamento. Faço menção por causa do destaque da idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Já foi dito 2 vezes no capítulo 4. E o capítulo 5 na repetição do mandamento de novo. Nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardo os meus mandamentos. E continua ainda a sequência dos mandamentos, ou deste mandamento segundo. Voltemos. Repito como de outra vez, são 10 mandamentos. Aqui temos a exposição de 10 mandamentos, numerados de 1 a 10. Mas não são 10 os mandamentos de Deus. As ordens do Senhor são muitas, em grande quantidade, mas 10 é como a representatividade de uma quantidade maior. 10 significa multiplicidade de mandamentos, de ordem da parte do Senhor, simbolizados, resumidos, colocados como exemplo em 10 palavras aqui citadas. Se são 10, observe que, como eu disse, de um certo segmento cristão, que retirou o segundo mandamento, não existe para eles isso. Tem o primeiro mandamento e já pula para frente. Mas 10 mandamentos não são 9. Se de 10 eu tirei 1, na nossa numeração ficam 9. Mas como 10 são 10, tirando 1, acrescentaram outro mandamento. E nisso transgrediram contra a palavra do Senhor 2 vezes, que acabamos de estudar em Deuteronômio, dizendo não pode diminuir e nem aumentar. Eles diminuíram, mas para não ficar menor, colocaram o outro. Mas de qualquer jeito, transgrediram 2 vezes. E por isso, nesse segmento religioso, conhecido como talvez a maior religião do cristianismo, se erra tanto na idolatria, cultuando a muitas coisas, chamando eles disfarçadamente como um ato de veneração, como sendo uma honraria prestada, quando a palavra proíbe fazer e se inclinar e servir. Assim, num mandamento é transgredido por um segmento cristão 3 vezes: fazem, se inclinam e servem. E o modelo está para nós vermos em muitos que são chamados padroeiros, que são chamados santos de devoção, padroeiros de cidades, mas tudo é na palavra de Deus idolatria, proibido. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E dentro dessa palavra, só diante dele te inclinarás também. Em sequência, segue os outros mandamentos que já foram vistos no capítulo 20 de Êxodo. Mas, só para relembrarmos, 10 mandamentos, os 4 primeiros são com respeito ao próprio Deus, e do 5º mandamento até o 10º, 6 mandamentos, são em relação ao nosso próximo, sendo que o próximo mais próximo de nós são nossos pais, pelo que a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, depois dos mandamentos direcionados ou relacionados diretamente com Deus. E em Romanos, Paulo chega a dizer: se há algum mandamento, ou digo eu agora, se temos muitos mandamentos, todos resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí temos esse resumo. Assim, dando sequência ao nosso estudo,
A palavra termina nos versos 21 em diante, concluindo a citação dos 10 mandamentos, quando se diz no verso 21, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás ou cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Não cobiçar nada do próximo seria, em resumo, o 10º mandamento. Citei para concluir, fechar os 10 mandamentos, e também observando que são muitas palavras, mas resumo numa só: não cobiçarás alguma coisa que é do teu próximo. Verso 23 e mais alguns versos à frente. Moisés outra vez faz menção do Monte Horebe. Observe que sempre retorna lá. A história, irmãos, do que passou conosco, do que aconteceu com o povo de Deus no passado, deve estar como algo diante de nossos olhos. Acontecimento muito antigo, mas tem que estar vivo diante de nós, porque são para instrução nossa. É a palavra que Paulo citou. Foi escrito para nosso ensino. E assim é que Moisés repete outra vez, lembrando como foi no passado. E o setor, ou o assunto agora colocado, no verso 23 em diante, é que quando Deus falou com o povo de Israel no Monte Horebe, o povo se espantou, estremeceu e fugiu para longe, dizendo a Moisés: Moisés, fala tu com Deus, e você traz de Deus a palavra dele, mas não fale Deus diretamente conosco, para que não morramos. Mas Deus já tinha falado tanto, 10 mandamentos, não tinham morrido ainda, podia suportar mais um pouquinho, mais 10, e veriam que Deus é um fogo consumidor quando há iniquidade, transgressão, injustiça, etc. Mas se espantaram, fugiram, muito bem. E agora ele relembra isso, Moisés relembra, mas coloca aqui uma observação do próprio Deus, verso 28 e 29 do capítulo 5. Ouvindo, pois, o Senhor Deus a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então Deus expressou que este comportamento estava bom. Estremecer diante de Deus, fugir para longe, com receio, muito bom. Quem dera que sempre tivesse esse tremor, temor, respeito, medo até, considerando a minha justiça, vamos dizer assim, num parênteses, a minha seriedade, o meu juízo forte e exato, que é o culpado não tem por inocente, para que não pecasse. Mas vamos relacionar isso. Ainda que depois Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, entretanto, na dispensação presente, quando Cristo Jesus é revelado, não é bem para estarmos em tremor e temor no sentido de fugir de Deus, mas em amor e em comunhão com Ele, pela obediência aos seus mandamentos, devemos nos aproximar, porque onde há temor, não é perfeito o amor, e onde há amor, há intimidade, há proximidade, há confiança, há segurança. Então, é outra observação em acréscimo, em avanço desta colocação. Continuando, agora o capítulo 6. O que vamos ver no capítulo 6? Algo novo? Não. Moisés continua repetindo as mesmas palavras. É dentro de um mesmo discurso que começou no capítulo anterior, capítulo 5. Ele volta a falar as mesmas coisas.
Por exemplo, inicia o verso 1 dizendo: estes, pois, são os mandamentos. Verso 2: para que temos ao Senhor teu Deus. E continua dizendo que esses mandamentos que ele ordenava era para o povo de Israel presente, é para os seus filhos, era para os filhos de seus filhos, todos os dias da sua vida, e também para que os seus dias fossem prolongados. Já não foi falado isso antes? Foi, mas é repetido. Deus fala e muitas vezes. Palavra que também Jó chegou a expressar: Deus fala ao homem, uma vez, duas vezes, quantas vezes, enfim. Temos uma palavra em Gênesis que nós estudamos anteriormente, capítulo 6, verso 3, que nos leva ao temor, quando a palavra diz que Deus, entretanto, não contenderá para sempre com o homem. Precisamos ter o receio de não ficar em um endurecimento do nosso coração, resistindo a uma orientação que Deus já tenha nos dado. Assim é que no capítulo ainda 6, faço menção dos versos 4, 5, 6. Na verdade, todos esses versos são importantes, ainda que repetição, mas são incisivos, porque diz assim o verso 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ó Deus. Verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Verso 6: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7: e as intimarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Verso 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Paremos. Por que tudo isso? Alguns colocam esse mandamento como só textual e querem escrever na porta, querem colocar quadros com versículos, não sei o que lá mais, mas isso é bom também. Mas o importante não é isso. Se olharmos o povo de Israel hoje, os ortodoxos lá, estão cheios de tiras com cópias da palavra de Deus, do chamado Torá para eles. Mas não é ter a letra. O Senhor quer dizer que devemos estar com a palavra de Deus como que impregnando a nossa vida. Por onde olharmos, onde vemos, esteja como que diante de nós a palavra de Deus. Na nossa mente que isso tem que estar. Quando eu olhar para qualquer coisa, palavra de Deus na frente. Quando eu quiser tentar fazer alguma coisa, palavra de Deus na nossa frente. Assentando, palavra de Deus. Deitando, palavra de Deus na nossa frente. Levantando, palavra de Deus na nossa frente. Caminhando, palavra de Deus na nossa frente. Depois tem a palavra de Salmos que diz que a palavra do Senhor é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Não podemos caminhar sem luz. Não podemos caminhar, agora tragamos para essa expressão, sem a palavra de Deus, orientando, definindo a trajetória que devemos estar tomando. Continuando, capítulo 6, verso 10 em diante. O que Moisés fala aqui? Nada de novo, coisas repetidas, mas o que ele vai dizer é para estarem atentos, de que o Senhor os tirou da terra do Egito, estava conduzindo-os para uma terra boa, mas que eles tivessem cuidado. Que cuidado? Leio, por exemplo, o verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aqui tem essa palavra jurar. O texto em si quer dizer que o povo de Israel tem que ter em consideração em tudo do seu procedimento, do seu viver, sempre Deus. Até mesmo, observe, servir, temer e jurar. Ainda que depois Jesus diz, para não jurar. Mas o sentido dessa palavra jurar aqui é no sentido de que ter o Senhor como apelação, como ponto de referência máximo de tudo que for feito ou falado na nossa vida.
Deus sempre à frente. E a palavra vai dizer para não jurar, considerando que nós estamos na terra e Deus está no céu. Ou seja, a majestade e a nobreza de Deus é muito grande para nós estarmos em vão fazendo menção do seu nome. Continuando ainda, a palavra volta a insistir para não se envolver com a idolatria e não deixar de falar aos filhos sobre estas questões, para que eles temam ao Senhor, Deus de Israel. Outra citação, verso 16, repetição, mas ainda que vimos antes, ainda que lemos em Deuteronômio, Moisés não deixou de falar. Verso 16: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. De forma nenhuma. Não tentar o Senhor. E continua falando nos versos seguintes: falarás aos teus filhos, dá testemunho de tudo que Deus fez, do que Deus é, como Deus os tirou da terra do Egito, para que eles conheçam e temam ao Senhor em todo o tempo, para o bem de sua própria vida. E assim vai por todo o capítulo 6 e vamos seguir entrando ao capítulo 7. Agora, capítulo 7, o cuidado é com o que estaria por vir, algo do presente, em preocupação com o futuro imediato. E Moisés diz no verso 1: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra. E Moisés vai dizer então como proceder. Vem os versos 2, 3 e 4, que vai dizer que é para destruir totalmente as nações, não fazer concerto com elas, não ter piedade delas. Verso 3: não se aparentar com elas, casando com as filhas deles, e nem dando filhas do povo de Israel para casar com os filhos daqueles povos, de forma nenhuma. Aqui está outra citação, com palavras, do mesmo zelo que teve Abraão com Isaque, de não permitir que Isaque casasse com filhas daqueles povos. Aí estamos, o jugo desigual, que hoje muitos não estão levando a sério. E vai estar em relacionamento, namoro, depois casamento, com pessoas que não são dos que servem a Deus, da nossa parentela, como disse Abraão. O prejuízo é muito grande. Deus sempre tem avisado isso. Os exemplos são grandes. E Moisés alerta também, como no verso 4, ele dá a razão. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O que aconteceu com Salomão, que foi prejuízo? O não atentar para isso. Salomão se ligou a muitas mulheres que eram dos povos de quem Deus tinha proibido alguma forma de sociedade, de aproximação, de aliança. Foi a queda de Salomão, o seu grande tropeço. Mas, verso 5 diz: porém, assim lhes fareis, derrubareis seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, e etc. Versos 7 e 8, falando disto, o Senhor, por Moisés, alerta que eles, povo de Israel, estariam sendo por Deus abençoados para conquistar todas aquelas nações, não precisavam ter medo, poderia destruí-los, porque não parariam diante de Israel. Agora, não é que Deus era com eles por causa do número deles, que outros povos maiores em número existiam, mas Deus escolheu a eles, por amor a seus pais. Não é também por sua justiça, pelo que eles considerassem que Deus dava a ordem de destruir todos aqueles povos, porque tinham um comportamento errado, não serviam ao verdadeiro Deus,
se prostravam diante das imagens de escultura, aquilo que não é de valor algum, que em verdade nenhuma tem naquilo, pelo quê? Aí vem um alerta, no verso 12, verso seguinte: se vocês fizerem o mesmo, desviando-se de Deus e indo atrás das imagens de escultura, também vocês perecerão. Aí continua: se vocês andarem nos mandamentos de Deus, verso 13, o Senhor amar-te-á, o Senhor, e o teu cereal, e o teu mosto, etc. Agora observe: bênçãos com condição. Se andar no mandamento de Deus, toda sorte de bênçãos. Mas se não andar nas bênçãos, nos mandamentos de Deus, vão ter a mesma sorte daqueles povos a quem eles deveriam agora estar lançando fora, destruindo, afastando da proximidade deles. E continua essas alertas, essas questões todas que Deus fala: não temer as nações, mas antes expulsá-las, destruí-las. Cuidado, no verso 25 do capítulo 7, as imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Cuidado de não cobiçar, de não ter como precioso algum valor de alguma imagem de escultura. Não, destrói totalmente. Alguns ficam com dó, convertendo seu evangelho, de destruir algumas coisas de idolatria. Mas isso aí pertenceu ao meu avô, minha avó, está na casa da minha família há tantos anos. Não tenha dó, no céu não vai ter museu não, destrói isso, é uma má recordação, e o Senhor falou, é laço, é uma abominação. Então não queira a preciosidade em valor, a história no objeto idolatrado, ou o valor mesmo em ouro e em prata que nele exista, lança fora, destrói. Não deixa pela metade, que acontece de alguém achar uma imagem sem cabeça e depois dizer que houve um milagre, apareceu cabeça. E idolatria haverá para a frente, destrói totalmente. É um absurdo, gente que cultua imagem sem cabeça e gente que cultua cabeça sem corpo. Existe tudo isso na proximidade de nós mesmos. Olha o absurdo, quando se desobedece a palavra de Deus e não a tem como séria, porque temos perto a chamada Santa Cabeça. É terrível isso. A ignorância e a cegueira espiritual descem a esse nível. Continuando, capítulo 8. Moisés, idoso, está no longo discurso e não cansa de falar nem de repetir as mesmas coisas. É importante esses versos que temos no princípio do capítulo 8, pela sua explicação, digamos assim. Verso 2, Moisés diz: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Paremos. Para que serviu a caminhada de 40 anos no deserto? Para abatimento do povo, humilhação. Para que mesmo mais? Também para Deus provar, testar, mostrar ao próprio povo se ele estava firme nos mandamentos de Deus. Então observe que o deserto da nossa vida, que muitos querem ser de muita prosperidade, cuidado. A caminhada do povo de Deus no deserto não é assim tão boa. É um caminho árduo, difícil, de humilhação de nós mesmos. Andar numa medida correta e não em abastança para que vivamos regaladamente neste mundo. Não, muitos estão entendendo errado. A caminhada cristã proposta por Cristo Jesus é de renúncia, tomar a cruz e segui-lo. E muitos querem, ao título de serem povo de Deus,
na invocação do Senhor, querem viver esplêndida e regaladamente. Cuidado, que naquele dia do juízo o Senhor pode falar: já tiveste o gozo na terra, e só vai entrar agora aquele que teve a vida correta diante de Deus, o Lázaro. Lázaro só teve perseguições, lutas, dificuldades por causa do nome do Senhor. Então precisamos entender bem isso. Deus continua. Aquela caminhada de 40 anos no deserto deve ser a nossa caminhada hoje. Nós estamos numa caminhada árdua ou estamos vivendo regaladamente? Então cuidado, vamos entender isso aí. E continua a palavra no verso 3: e Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É a palavra que Jesus usou na tentação do deserto, ou uma delas. Continuando, apesar de Deus assim abater e dar para nós uma caminhada neste mundo mais humilde, de maior quebrantamento, nunca nos falta nada. É isso que precisamos entender. Por isso Moisés citou o verso 4 e 5. O cuidado de Deus foi até esse extremo: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O que é básico para a caminhada nesse deserto da nossa vida, Deus não deixa faltar. Mas vamos observar: caminhada de humildade, de humilhação, reconhecendo e tendo sempre as promessas e a provisão de Deus, e no particular de que Deus está nos amando em fazer isso. É um sistema de disciplina, porque diz Salomão que o filho entregue a si mesmo, ou como os chamados hoje, filhinhos de papai com todas as regalias, parece que não cresce com a disciplina, com a maturidade sadia, e são um desastre na sociedade, muitas vezes citado em muitos exemplos. Continuemos. E o Senhor alerta ainda: Deus vai introduzi-los numa terra muito boa. Verso 7. Verso 8, terra de trigo, cevada, e Moisés vai citando a abundância de gêneros alimentícios e riqueza da própria terra, em ferro, em cobre. Mas, alerta no verso 10, quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Reconhecer a mão de Deus na bênção que temos no presente. Verso 11 diz: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, verso 14, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, verso 17, e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Isso é soberba. Soberba, presunção, não reconhecer Deus no nosso caminho, na nossa vitória, no bem que temos. Pronto, é desvio de Deus. Mas o verso 18, Moisés coloca: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Por isso que Salomão escreveu, ou, na verdade não foi Salomão quem escreveu esta palavra, mas está escrito em Provérbios, quando o sábio
intercede a Deus dizendo: mantém-me na porção cotidiana, não me dê nem um pouco, a pobreza, nem um muito. Não me dê o pouco para que eu use do alheio, ou não me dê o muito para que eu me esqueça de ti, como se o Senhor não fosse necessário na minha vida. Então observe, é o sábio Agur. Então, a porção necessária, aí é quando muitos se enganam, confundem a expressão: nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele não faz chover no nosso caminho, no deserto da nossa vida, ouro e prata, é maná, a porção necessária de cada dia. Se precisar ouro e prata, Ele faz chover ouro e prata, mas na medida da necessidade de uma coisa que Ele aprove, e não segundo a nossa cobiça, porque Tiago já diz: olhamos para muito e colhemos pouco, porque buscamos aquilo que é para o nosso deleite neste mundo, amando o mundo. Aí a palavra diz: pedides mal, aí o Senhor não dá, e somos sustentados pelo seu poder, mas em disciplina, estamos em crescimento, em progresso espiritual na nossa vida. Paulo, entretanto, já teve uma palavra diferente: sei passar necessidade e sei ter abundância. Mas alguns não podem esses extremos, e Deus os mantém numa porção cotidiana, necessária e suficiente. Prossigamos mais um pouquinho só. Capítulo 9. A palavra continua ainda, voltando coisas anteriores, mas com uma nova ênfase. Capítulo 9. O povo de Israel vai passar o Jordão, vai conquistar muitas cidades, vencer em batalha grandes povos, poderosos povos. Mas outra vez o cuidado com a soberba. Verso 4, Moisés alerta: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Paremos. Grandes feitos o povo vai ver, mas tem que guardar o coração para não se ensoberbecer. Por isso que Davi chegou a orar assim, pedindo a Deus que o fizesse conhecer toda a sua fragilidade, mas pedia: livra-me da soberba, porque então serei livre de grande mal. Por que isso? É quando a pessoa se torna o aprovado, esquecendo da sua natureza, que na verdade não é essa, e esquece a bondade e benignidade de Deus. Observe que Deus lançava fora aquelas nações, não é por causa da justiça de Israel, é porque aquelas nações foram transgressoras. É o tipo de nação que tinha comportamentos errados, como o de Sodoma e Gomorra, e Deus teve paciência por séculos com eles, mas agora, ao, vamos dizer assim, transbordar do cálice da ira de Deus, bom, agora sim, Deus iria trazer a correção para aquelas nações, utilizando Israel, mas não é pela justiça de Israel. E é assim que Moisés vai agora destacar o quão errado e fraco e transgressor é o povo de Israel, citando, por exemplo, ainda no verso 5 diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir. Verso 6: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta terra boa, ou boa terra, para possuí-la, pois tu és povo obstinado. É por justiça deles? Não. Vocês são obstinados. Verso 7:
Lembra-te, não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Quantas vezes? Muitas vezes. Em Números, o Senhor mesmo diz: 10 vezes esse povo murmurou contra mim. Mas eu acho que, porque também já procurei contar 10 vezes e não achei 10 vezes, mas na verdade foi muitas vezes, começando mesmo lá, antes de atravessar o Mar Vermelho. Por que nos trouxeste para morrer neste deserto? Depois, aqui não tem água para beber, em Mara. Depois, não tem pão para comer. Depois, não tem carne. Depois, não tem nem água. E assim o povo murmurou o tempo todo. Eles iam herdar a terra prometida porque eram justos? Não, era um povo obstinado, que eles considerassem sempre isto. E assim Moisés vai relembrando, não ficou só nisto. Verso 8: pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, a idolatria do bezerro de ouro. E no verso 20, de 8 pulo para 20, porque são várias recordações semelhantes, faz menção que também o Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. É aqui que mostra que a ira de Deus também estava contra Arão. Lá em Êxodo, no assunto da idolatria do bezerro de ouro, que foi Arão quem orientou o povo para fazer o bezerro, não parece nenhuma censura assim de Deus a Arão. Aqui que nós vemos, a ira de Deus estava acesa contra Arão. Foi a intercessão de Moisés que fez com que Deus poupasse Arão naquela oportunidade, e também o próprio povo de Israel no seu todo. E continua a palavra falando, menção, verso 22, também Taberá, que foi o lugar que murmuraram contra o Senhor. Taberá significa fogo consumidor. Verso 22 continua, e em Massá, porque tentaram ao Senhor. 22, né, continua, em Quibrote Ataavá, que é no sepulcro da cobiça, provocaste muito a ira do Senhor. Verso 23, quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, a questão dos espias. Então Moisés vamos numerando. Observe, vocês são melhores do que aqueles povos na frente? Não, vocês são rebeldes demais e muitas vezes, e coisas terríveis, estando diante de um Deus todo-poderoso que estremecia os montes no deserto do Sinai, eles fazendo bezerro de ouro. Então, na verdade, eles eram piores do que os povos sobre os quais estariam eles daqui a pouco exercendo poder e força. Então, não tem nada que se orgulhar, nem que se vangloriar diante de Deus, nem sobre outros, porque, na verdade, o povo de Israel era da mesma massa, e Deus os tinha ainda consigo, tão somente por causa da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e por causa do seu grande nome empenhado, para que os povos não dissessem, não conseguiu levá-los, não tinha poder de dar-lhes em herança a terra de Canaã. Na continuação, irmãos, ainda muita coisa é falada. Sempre Moisés nesse cuidado, fazendo lembrança da história, para ser como uma cena desperta, viva ainda diante do povo, para que temesse ao Senhor e não se desviasse dos seus mandamentos. Nós vamos estar interrompendo nosso estudo aqui, ao terminar o capítulo 9, para seguirmos na próxima oportunidade de estudo, a partir do capítulo 10. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora,
muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.